E aí, pessoal, um dia agitado para os lados do Grêmio porque deve ter anúncio no site oficial. Mas hoje é dia de falar do olho do Grêmio em BH. Tudo se movimenta em Belo Horizonte, é a capital do futebol neste momento. Nós vamos falar o que o Grêmio tem a ver com isso, porque são dois assuntos importantes. E também, Ferreira, São Paulo? Nós vamos discutir isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, o dia é agitado. Eu vou falar bastante, claro, durante o dia sobre os anúncios do Grêmio. O Grêmio quer anunciar 3 até amanhã. Um é Janderson esperando burocracia, o outro é Benítez esperando burocracia e o outro ainda não vazou, mas deve vazar hoje durante o dia. Pelo menos é a expectativa que a gente tem. Por quê? Porque o Grêmio vai fazer e Denis Abraão tem cumprido as promessas. Os 3 da semana passada, os 3 dessa, depois o centroavante. Muitos nomes já estão circulando dos centroavantes. Eu não consegui sondar ainda de forma mais forte, por isso que não revelei os centroavantes. Parece que é um brasileiro, inclusive conhecido da gente. Mas isso a gente vai primeiro buscar para depois poder revelar aqui, para ter sempre a responsabilidade que a gente costuma ter por aqui. Gente, o olho do Grêmio está em BH, a notícia é Belo Horizonte. Por quê? Cuca não é mais o técnico do Atlético. Aí o sujeito tá aqui me ouvindo, passa, o Céu tá louco, nós caímos para a segunda divisão, o que o Atlético Mineiro tem a ver com esse peixe aí? Tem. Porque Douglas Costa era um dos anseios de Cuca. O técnico Cuca gosta do Douglas Costa e tinha a ideia de utilizá-lo, mas alguns problemas particulares fizeram com que Cuca abrisse mão do Atlético Mineiro, pedisse demissão, e o Atlético parece estar negociando com Jorge Jesus, que vem de traumáticas atuações ou temporadas lá no Benfica. Ele não foi bem lá e tem grande chance de ser o treinador do Atlético Mineiro. E aí a questão, Jorge Jesus quer Douglas Costa ou não? Por que essa é uma questão e os olhos do Grêmio estão lá? Porque esse é talvez o principal ponto nevrálgico da temporada que o Grêmio está começando a construir. 1,5 milhão, 1,2 milhões a mais na folha para pagar Douglas Costa pode ser definitivo nesses reforços que o Grêmio está trazendo. Definitivo. Então este é o ponto. Todos os olhos para saber quem vai ser o técnico do Atlético e se o Atlético vai garantir basicamente o que está sendo construído. Uma rescisão amigável com o Grêmio no início de janeiro e o anúncio do Atlético Mineiro numa espécie de venda casada, que o Grêmio não admite que seja casada e que o Atlético também não admite que seja casada. Mas o Douglas não vai abrir mão do seu contrato aqui antes de ter algo muito bem firmado lá. Essa é a realidade e parece que agora, ontem eu falei, umas peças andaram para frente, essa peça aqui, ela está em dúvida, ela tem um ponto de interrogação gigante, porque Jorge Jesus tem personalidade, tem força e ele vai dizer se quer ou não quer. Se ele disser que não, acabou. Essa é a verdade e o Grêmio todo está de olho nessa movimentação. Outra movimentação que o Grêmio está de olho, e aí pensando na Série B especialmente, é no Cruzeiro, que é o outro ponto. Por quê? Ronaldo fez todo o anúncio, se discutiu isso e as coisas começaram a ser postas. E existe uma auditoria no Cruzeiro para saber exatamente se esse início de trabalho do Ronaldo vai conseguir ter investimento, qual o tamanho dessa dívida a curtíssimo prazo, essa dívida com a FIFA, essas relações de inscrição de jogador, de venda de falta de taxas não pagas, enfim, esses processos que tramitam lá, que determinam, no caso de definição deles, que determinam perdas de pontos. Esse é o ponto, porque o Ronaldo não vai entrar nesse negócio, e não é o Ronaldo, é o grupo todo de investimento atrás dele, sem ter essa garantia do tamanho do problema. Então, as auditorias estão em andamento, é mais de uma, e Ronaldo parece estar vendo mais esqueletos do que se disse, pelo menos por fora. Vai sair o negócio? Acredito que sim, acho que no fim de tudo vai sair, mas talvez o buraco seja maior do que
foi inicialmente plantado. O que isso quer dizer? Que o investimento também vai ter que direcionar para uma área de pagamento estrutural e não de investimento no time, o que também movimenta o mercado para o Grêmio. Por quê? Porque o Cruzeiro é adversário direto sempre. Sempre que tem o Cruzeiro, nós temos que estar entendendo e respeitando. O Cruzeiro é gigante e, se organizar, é adversário sem nenhum constrangimento, tem que saber encarar essa relação. Mas o que está sendo falado por lá é isso. Parece que o buraco é um pouco maior do que se imaginou, o Cruzeiro está tentando se reorganizar e as auditorias estão saindo. O Cruzeiro vai, a partir do dia 5, 6 de janeiro, demonstrar isso de forma mais clara e a gente vai ter noção do tamanho desse adversário para a gente lá na Série B. Me parece uma lógica também normal e não tem constrangimento. O Grêmio está olhando por essa movimentação para saber. São duas diferentes, completamente diferentes, realidades diferentes, mas que movimentam, sem dúvida, a atenção do Grêmio e, por consequência, de todos os gremistas. Por fim, neste conteúdo, eu queria colocar para vocês ontem eu ouvi uma entrevista do Pablo Bueno, o empresário do Ferreira, falando do mercado e contou alguns bastidores. A proposta, falou em 12 milhões de euros, a proposta de dólares, a proposta do time americano, e aí o Grêmio não quis, mas o Grêmio não precisaria querer ou não, era só ter depositado, sabe, umas informações que a gente acaba não entendendo, mas foi colocado. E junto deste conteúdo, ele colocou que o São Paulo o procurou por Ferreira. Que o São Paulo teria procurado o Grêmio por Ferreira, lembrando, Grêmio e São Paulo estão muito afinados. Muito afinados. Então eu fiquei assim, eu disse, se o São Paulo procurou, como disse o Pablo Bueno, pode ter coisa aí. Por quê? Porque o Alisson foi para lá, porque o Rafinha foi para lá, porque o Orejuela veio para cá, porque o Bruno veio para cá, porque o Benítez está vindo para cá. E aí eu pensei, bom, deve ter muita relação próxima, porque é evidente que São Paulo e Grêmio conversaram em todos esses negócios. E aí surge a informação do Ferreira, disse, tem coisa aí. Entrei em contato com alguns amigos que eu tenho lá, não aqui. Porque aqui existe essa briga Grêmio-Pablo Bueno, que a gente nunca sabe, então não quis misturar. Lá, a frase foi, César, nenhuma chance, ninguém quer o Ferreira aqui. Ferreira é bom jogador, todo mundo elogiou ele, mas o São Paulo não quer o Ferreira lá. Então, na verdade, não procurou o Ferreira, e o Pablo falou isso, talvez seja outro São Paulo, não sei, mas o São Paulo, o tricolor paulista, o gigante São Paulo, esse não quer o Ferreira por lá, então isso deixa um pouco mais tranquila a relação do Ferreira aqui, porque se o São Paulo quisesse hoje, claro que seria mais um ingrediente para a saída do Ferreira de Porto Alegre. Ferreira que pediu para jogar a Série B, falou para os dirigentes, e a gente espera que o Ferreira possa ter tranquilidade aqui, com a cabeça voltada aqui, para que consiga desenvolver o futebol que todos esperam que ele tenha. Que ele teve um lampejo durante o Campeonato Gaúcho e depois foi um jogador que, para mim, é insuficiente. Acho que o Grêmio precisa mais do que Ferreira, mas, de qualquer maneira, a gente não pode desprezar sua qualidade, faz gols, faz jogadas, enfim, faz o seu trabalho. O que eu posso compor com isso é exatamente essa relação aqui. Ferreira o São Paulo não tem interesse em Ferreira, o que pode deixar aí os torcedores do Grêmio mais tranquilos com relação a essa movimentação. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.